Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós prosseguimos aqui no nosso estudo do livro de Atos. Nós vamos aqui agora iniciar verdadeiramente a leitura do livro de Atos e vamos estudar este trecho. Estamos no capítulo 1, então, iniciando no versículo de número 1, e diz assim, de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muito bem, até aqui. Muito bem, vamos então pegar o que é bastante importante de destacarmos aqui. O versículo 2 vai falar de Jesus sendo elevado aos céus. Por que Jesus foi elevado aos céus? A resposta está lá em João 14, 2, que diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos lugar. Portanto, então, Jesus cumpre a sua promessa de estar indo para a casa do Pai e preparando lugar para cada um de nós, para que no dia que tudo estiver pronto, Ele volte para nos buscar. O versículo 3, ele vai falar aqui dos 40 dias que Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e falando com eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. É interessante, eu vou falar aqui algo muito bacana para você entender. Aqui fala de 40 dias que ele se apresentou. Talvez você não tenha prestado atenção durante a sua leitura bíblica quantas e quantas vezes, em quantas passagens aparecem o número 40. Sim, aparece muitas vezes. Você já reparou quando você lê Apocalipse, que fala, por exemplo, de um candelabro de 7 hastes, dos 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas? Também aparece por várias vezes o número 7. Sabe, queridos, alguns números na Bíblia têm uma simbologia muito interessante. O número 7, por exemplo, significa perfeição. Por isso que fala das 7 igrejas, dos 7 Espíritos de Deus, pois o número 7, ele significa perfeição. É aí que você vai entender o número 666, né? Que ele quer ser parecido com Deus, mas ele nunca será, né? Ele não é perfeito. O diabo, né? O número da besta. 7 é perfeição. E 40, que 40 apareceu aqui e, como eu disse, aparece em muitos lugares. 40 tem um significado muito interessante na Bíblia. 40 significa o tempo de Deus. A gente fala muito do tempo de Deus, não é verdade? Isso vai ser no tempo de Deus, não é no seu tempo, e assim por diante. O número 40 significa tempo de Deus. Olha, nós vemos, por exemplo, o dilúvio. Durou quanto tempo? O tempo que Deus determinou, 40 dias e 40 noites. Moisés recebendo a lei no Monte Sinai, foram 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto, 40 anos. O livro de Juízes, ele mostra um tempo de paz na terra sob o domínio de Deus através dos juízes. Quanto tempo demorou isso?
40 anos. Elias demorou 40 dias para chegar ao Monte Horebe. Jonas, quando prega em Nínive, ele diz, daqui 40 dias, Nínive será subvertida. Os 3 primeiros reis de Israel, que foram Saul, Davi e Salomão, cada um deles reinou durante 40 anos. Muitos salmos falam do número 40. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus sendo apresentado no templo com 40 dias de vida. O jejum de Jesus foram 40 dias e 40 noites. Também os 40 dias que Jesus passa com os discípulos depois de vivo. Então, o número 40, meu querido, significa um tempo, de Deus. Um tempo que foi determinado por Deus. Nós vemos, por exemplo, também os 400 anos que o povo passou no Egito, o povo de Deus. Então, esse número 40, e seus derivados significam um tempo de Deus para que as coisas elas aconteçam. Então, todas as vezes que você vir o número 40 na Bíblia, pense nisso. É um tempo de Deus. Muito bem. Interessante, né? E aí nós pegamos aqui, terminamos com o versículo 4 e o versículo 5, quando Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? É o cumprimento da promessa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa é essa? Aqui está no versículo 5, que diz assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muito bem. Deixa eu contextualizar para você, então, no fim deste estudo, o que nós vemos. Há um tempo de Deus para a sua vida, meu querido. Há um tempo de Deus. Lembre-se que nós vamos passar por esse tempo de Deus. Você, por favor, não se agarre ao número 40. 40 não quer dizer 40. Então o tempo de Deus sempre vai durar 40 dias? Não, não é isso. Está querendo dizer que há um tempo de Deus, que pode durar o tempo que for, mas que nós precisamos nos submeter a este tempo de Deus. 40 significa isto. Quando Deus colocou aqui esse período de 40 dias, 40 anos, era somente para que nós entendêssemos que nós precisamos passar ou esperar o tempo de Deus. Então, meu querido, que você assuma alguns tempos, algumas eras da sua vida como um tempo de Deus a ser cumprido. E também a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, que Deus cumpre todas as suas promessas. Nós vimos aqui já nesse início aqui sobre o tempo de Deus e sobre o cumprimento das promessas de Deus. Faça aquilo que Deus pede para você. No tempo dele, ele cumprirá as promessas sobre a tua vida. Creia nisso. Até amanhã. Que Deus te abençoe.